Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, para que a Tua palavra possa mesmo nos impactar nesses dias, em um nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Mas antes de eu começar, nós vamos ver o vídeo. Amém? Amém. Apague as luzes, agora vai. São Caetano, e hoje eu vou Volta do começo. com vocês. Pessoal, eu sou a Lara da Videira de São Caetano e hoje eu vou compartilhar com vocês o capítulo 7. Lúcio fez todos os atalaias como escravos, sabe por quê? Ele era maldoso, cruel, raivoso e os atalaias acreditaram na pessoa errada. E no fim eles se tornaram escravos. Tome cuidado com as suas escolhas. Cada escolha tem consequências. Tchau, fica ligado. Aleluia. Pois é. Isso não te inspira não, porque as nossas crianças, elas estão firmes na leitura. Amém? Os adultos nem falam amém, que falam, nossa, agora eu pulei uns dias aí, uns dias eu nem li, mas isso é muito inspirador, por quê? Veja que as crianças, elas entenderam e estão sendo ministradas e agora estão ministrando. Esse é o chamado, esse é o DNA, essa é a nossa, aquilo para o qual nós somos chamados, né? Um Deus geracional. Amém, queridos? Aleluia. Mas, esses dias o tema do livro é chamados para fora. Fala assim, chamados para fora. E nós vemos aqui tantos homens e tantas mulheres que foram chamados por Deus e foram inspirados por Deus a ter um posicionamento onde faz a diferença, um posicionamento que impacta não somente a sua vida, mas também a vida de toda uma geração. E Deus usa, sim, homens e mulheres de tempos em tempos, num determinado espaço, né, para influenciar e marcar as vidas, amém? Parece que diminuiu o meu retorno, agora drasticamente aqui, sumiu. Então veja, aumenta um pouquinho, senão agora eu fico sem voz. Então veja, nós entendemos que nesse tempo, né, nós vemos esses homens que Deus escolheu, que Deus chamou, para fazer uma obra por conta de um propósito, e talvez você possa pensar assim, pastor, eu não fui chamado, nós estamos falando desses personagens bíblicos, mas acredite, a palavra de Deus, ela é viva, ela é real, e talvez você pode até pensar que está aqui por um acaso, você pode até achar que você veio por conta de uma necessidade, ou por conta de uma restauração de um casamento, ou por uma questão financeira, ou por alguma coisa que não ia a bom termo na sua vida, e você falou, não, eu vou para Deus, vou procurar alguma coisa, você pode até pensar tudo isso, mas acredite, foi o próprio Deus que te chamou e te escolheu. Eu gosto muito do versículo, alguns versículos eu carrego assim constantemente. Lá em João 15,16 fala, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros. Ou seja, foi o próprio Deus que te escolheu, né? Você é o filho amado de Deus, Deus te escolheu, e Deus quer fazer algo em você e através de você. E quando você entende isso, né, tudo muda, porque aí você fala, eis-me aqui. E essa resposta desse eis-me aqui é o que faz a diferença na vida de todo aquele que aceitou o Senhor Jesus. Porque todo aquele que aceitou o Senhor Jesus, acredite, você está salvo, e glória a Deus por isso. Mas quando você fala eis-me aqui, é quando você sai para fora, isso vai exigir um posicionamento, vai exigir algumas lutas, mas acredite, terão muitas vitórias, e você será um marco, não somente na sua vida, mas também na vida de muitos que estão ao seu redor. Mas para isso exige o que? Um posicionamento. Fala assim, posicionamento. Então todos nós vemos que tiveram posicionamento diante dos grandes desafios. Isso não quer dizer que durante o decorrer desses desafios,
tudo andou lindo e maravilhoso. Não, não foi assim. Tem uns bichinhos aqui ou não? Pois é, eles estão taxiando aqui em cima aqui. E estão querendo pousar. Estava na minha mão, agora... Pois é. A pista estava liberada, eles estão querendo pousar aqui. Vamos retomar aqui. Os irmãos dando risada, mas tem muita pista por aí também, que eu estou vendo aqui. Rapaz. Não, é um bichinho que está passando aqui. Hã? Agora está calçando. Está aqui na minha mão, miserável. Aleluia. Então veja, queridos. Fala para as pessoas, você foi escolhido por Deus. Então vamos dar aqui, eu vou fazer rapidamente aqui um resumo aqui de um pouco daquilo que nós vimos essa semana, amém? E nós vimos que nós aprendemos, né, a sair com a história de Abraão. Projeta para mim Gênesis 12, verso 1. Gênesis 12, verso 1. Olha o que diz. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amaldiçoarei os que te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só mais um. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu da terra de Harã. Então, veja, aqui, os irmãos que têm toque, meu bolso ficou para fora aqui, aleluia. Então, veja, nesse exato momento, o que aconteceu? Deus chamou Abraão. Agora, veja, todo chamamento de Deus, ele vai exigir um posicionamento. Então, veja, não sei quantos aqui já saíram da casa do seu pai e têm a sua própria casa. Era muito mais confortável quando você vivia como filho na casa do seu pai, onde você não pagava aluguel, onde não existia boleto, onde a comida estava à mesa, a roupa estava lavada e passada, ou quando você saiu e teve que enfrentar uma vida cheia de compromissos e cheia de responsabilidades. Qual que era mais confortável? Evidentemente você estando debaixo do conforto da casa do pai. Mas veja, Deus chama agora e fala assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela. Por que Deus fala isso? Porque ainda que fosse mais confortável, a casa do pai de Abraão não era o padrão. Onde eles moravam era o centro da terra, era o centro do mundo, onde as pessoas não cultuavam a Deus, onde as pessoas adoravam outros deuses, era o centro da feitiçaria lá. E aí o que acontece? A primeira coisa que Deus fala assim, muda, para você renovar sua mente, você tem que sair desse meio. E aí, muitas vezes quando Deus nos chama, às vezes nós temos que sair de algum meio, sim, de círculos de amizades, de pessoas que nos influenciam para o mal. Falar, pastor, mas eu gosto tanto deles. Pois é, mas exige o quê? Que você saia, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Porque nada é neutro no mundo espiritual. Ou você influencia, ou você é influenciado. Dentro daquela circunstância, o que acontece? Ele estava debaixo do guarda-chuva do pai dele. Mas que ele pudesse receber as bênçãos de Deus, ele precisava sair daquele contexto. E assim ele fez. E porque ele decidiu sair daquele contexto, então Deus cumpriu tantas promessas na vida dele. Não quer dizer que ele não teve dificuldades no meio do processo, lógico que teve. Ele já tinha 75 anos, adormecido, mulher estéril, e de repente Deus chega para ele e fala, olha, você vai ser pai de multidões. Essa era a promessa que Deus tinha dado para ele, mas ele olhava as circunstâncias naturais e falava, como é que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida?
Aos olhos naturais, impossível. Mas qual foi o posicionamento de Abraão que fez a diferença? Ele simplesmente, a palavra de Deus diz que ele creu e por isso foi imputado para a justiça. Ponto. E aí depois, tudo mudou de repente? Não. Ele passou por um processo ainda. A sua esposa passou por um processo ainda. Mas uma coisa foi fato. E contra fatos não há argumentos. O filho da promessa veio. E através de Abraão, nós fomos alcançados até hoje. Agora, isso só foi possível porque um dia ele decidiu responder o chamado de Deus. E saiu. Fala assim, ele saiu. Fala para a pessoa, agora você saia. Alguns falam, pastor, eu estava mesmo desconfortável com a minha célula, com a igreja, acho que eu vou sair. É um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Não estou falando de você sair de uma posição geográfica. Eu estou falando de você sair de um posicionamento de homem e de mulher de Deus. É você sair daquele pecado que de tempos em tempos ele vem à tona. É você sair com aqueles pensamentos que você muitas vezes cultiva. É você sair daqueles vídeos pornográficos. É você sair de amizades que simplesmente é como uma âncora dentro do barco. Que você solta lá de cima lá e pá, rasga o casco e naufraga. Então veja, ou você naufraga ou você fica parado. Então tem coisas que você precisa decidir. Isso não quer dizer que serão só flores, mas isso quer dizer que Deus vai estar contigo todos os dias. Deus não vai te desamparar no meio do processo, acredite. Amém? E aí nós vemos, segundo dia nós vemos a posição de Esther. Então veja, irmãos, não tenho tempo de contar toda a história aqui, os irmãos conhecem a história, mas veja que dentro do processo de Esther, Deus levanta uma mulher de Deus, coloca-la numa posição altíssima, né? Uma posição altíssima. Então veja que tudo cooperava para o bem de Deus, mas depois que ela chegou nessa posição altíssima, veja, ela não vivia no palácio, ela não vivia no reino, ela muito provavelmente vivia com uma escassez como o restante do povo. Uma vida miserável. Mas aí Deus levanta ela de tal maneira e coloca numa posição muito privilegiada. É como se ela tivesse prosperado, é como se um de nós aqui tivéssemos prosperado muito. Tivesse colocado uma outra posição assim, extremamente diferenciada. Eu te pergunto, aquilo que Deus te dá como posição de bênção, eu quero dizer algo bem claro, não é tão somente para morrer e acabar em você mesmo. Ali nós vemos que Esther, diante de toda circunstância adversa, ela simplesmente se posicionou diante daquilo que Deus queria fazer. E só porque ela se posicionou, pastor, isso custou muito? Lógico que custou. Ela foi uma mulher extremamente ousada. O posicionamento dela, ela poderia perder a própria vida. E muitos falam assim, já estou tranquilo, estou sossegado, eu vou ficar na minha. Mas veja, esse é o princípio da queda. Esse é o princípio da queda. Porque toda vez que Deus te leva no topo, Ele quer continuar a sua obra, para que você cresça e avance ainda mais. Mas muitos, quando eles conquistam, eles chegam na igreja e falam, eu quero conquistar isso. Aí depois que conquistam, eles param. Veja, Deus Ele quer que você vá muito além. Alguns falam assim, eu tenho uma palavra aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas depois que a sua casa é alcançada, você para, aleluia, glória a Deus. Veja, Deus não quer que você pare. E no caso aqui de Esther, o posicionamento dela tinha a ver com todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. E ela foi um tipo de... Porque ela se colocou em risco de perder a sua própria vida, mas sabendo que ela
era uma mulher escolhida de Deus. E porque ela tinha essa convicção, ela não temeu a própria morte, porque ela sabia que Deus era com ela. Isso deu a ela uma ousadia, fala assim, ousadia. Uma ousadia tremenda, de se apresentar lá diante do rei. E aí quando ela se apresenta, o rei fala, olha, você pode pedir, se você quiser, até metade do meu reino. Que mulher abençoada. Mas ela só ouviu isso porque ela fez o que nenhuma outra mulher havia feito antes. Quantos estão compreendendo? Então veja, Deus nos chamou nesses dias para nós sermos um tipo de Esther, no sentido de ser um tipo de intercessor, um tipo de intercessora. Ela intercedeu por toda a nação, por todo o povo de Deus, por toda a nação de Deus. Sabe, será que você tem orado por alguém nesses dias? Será que você de fato tem saído para fora, no sentido de orar e clamar por vidas, e você com a sua dupla, e começar a interceder, e jejuar, e falar assim, nós vamos pagar um preço, mas esse preço é por vidas. Porque muitas pessoas, quando atingem uma posição de conforto, ou uma posição socioeconômica diferenciada, elas falam, eu não tenho tempo para mais isso. Agora eu tenho muitas empresas, tenho muitos negócios. Mas esse é um grande equívoco. Grande equívoco. Quantos estão compreendendo? Fala para o pessoal do seu lado, seja um intercessor do povo de Deus. Aleluia. E aí nós vimos, terceiro dia, Gideão. Gosto muito dessa história, né? Então veja, mas como foi a história de Gideão? Como foi a história de Gideão? A história diz que ele estava lá num lagar. Vamos ler, projeta para mim, Juízes 6, verso 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofrá, que pertencia a Joás. Espera, é isso daí mesmo? É mesmo. Abierzita e Gideão, seu filho, estavam malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Para só um pouquinho, volta aí. Então o contexto diz que eles estavam aqui malhando trigo no lagar, por medo dos midianitas. Então veja, o lagar era lugar de malhar trigo? Não. O lagar era o lugar de fazer o vinho, de amassar as uvas. Mas eles estavam escondidos lá, malhando trigo, com medo dos midianitas virem roubar o seu trigo. Então eles estavam com medo, era um tempo de guerra, estavam dominados ali. Continua. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem? Irmãos, olha só. Entenda o contexto. Ele estava escondido, com medo, mas aí o Senhor aparece e fala assim, o anjo do Senhor aparece e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. Que homem valente é esse que está escondido? O que isso aponta para a minha vida e para a sua vida? Aponta para aqueles que estão escondidos, com medo de circunstâncias que estão diante dos seus olhos, que acham que não vão conseguir, que não são capazes. Ou seja, isso aponta para aquelas pessoas que ainda não descobriram a identidade de Deus nelas. E eles estão olhando as suas debilidades e as suas fraquezas. Ainda estão olhando para o seu natural. Mas o Senhor não olha assim para você, acredite. Ele olha para você como um homem valente, como uma mulher valente, e te chama e te escolhe. E se você continuar o texto lá, ele começa ainda a reclamar, peraí, tem alguma coisa errada. Eu sou o pior da minha casa, eu sou o mais pobre, vou falar com as minhas palavras, eu não tenho estudo, eu não tive oportunidade, eu não estudei, eu não tenho escola, estou desempregado, não pode ser eu, tem que ser outro. Tem outro ali que é mais bonito, mais alto, mais perfumado, mais cheiroso, sem barriga e com cabelo. Então veja, ele tinha
ele tinha uma imagem a respeito de si mesmo completamente equivocada. E eu fico vendo quantas pessoas que estão na igreja e têm uma imagem de si mesmo equivocada. Porque uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, acredite, existe sim a bênção de Deus sobre a sua vida. Tudo pode naquele que te fortalece, creia nisso. Mas muitos não creem, vivem amedrontados, com medo, e aqueles que estão com medo não saem para fora. Aqueles que estão com medo, eles estão cheios de desculpas, como Gideão. Eu sou mais pobre, enfim, eu não posso fazer nada, está lá resmungando e murmurando. Deus fala que você vai prosperar, fala, mas como? Não tenho dinheiro, estou desempregado, estou não sei o que, cheio de mimimi. Crente mimizento é um crente midianita, que é igual o Gideão, com medo do midianita é o mundo, com medo da sociedade, com medo do governo, com medo das circunstâncias. Então veja, Gideão era um homem que vivia amedrontado. Sabe, uma vez que você entende que você tem uma nova identidade em Cristo, você não deve andar mais amedrontado. Não deve. Você sabe que no colégio eu não era o maior. Com certeza eu não era o maior. Mas tinha uns 3 caras na minha sala, que os caras eram... A gente tinha 18, um era feirante e tinha 26. Imagina um cara feirante. O tamanho que ele era. Grande pra caramba. O outro era faixa não sei o que, de não sei o que, capoeirista, não sei o que. Eu andava com esses caras. Você acha que eu tinha medo de andar com esses caras? Sim ou não? Não tinha medo, andava de peito estufado na escola. Ninguém mexia comigo. Mas por quê? Eles sabiam quem estava comigo. Aí ninguém mexia comigo. Quantos estão compreendendo? Pois é, se você soubesse que o teu Deus é muito maior do que esses amigos que eu tinha na escola, você também andar com o peito estufado, crendo e sabendo que Deus ia fazer e ninguém encostar em você. Aí você não tem mais medo. Quantos estão compreendendo? Então veja, o teu Deus é grande. Fala para o pessoal, o teu Deus é grande. E Ele faz o impossível. Nós não temos tempo de contar toda a história aqui, no livro também não contou. Mas com apenas 300 homens, derrotou todo o exército dos midianitas, que era 100 e tantos mil. Amém? Aleluia. E no quarto dia nós vimos o quê? Nós aprendemos a sair, a responder, né? É interessante, só voltando aqui à questão de Gideão, ele respondeu diante de Deus. E assim, se você continuar lendo a história de Gideão, o exército dos midianitas era um tremendo de um exército. Eles não tinham homens suficientes para combater. E aí separa 30 e poucos, e Deus vai fazendo a limpa, ele já vai eliminando os tímidos e os medrosos, e vai tirando um, vai tirando outro. No final das contas, sobra só 300. E eu fico pensando, aquele homem que estava malhando trigo no lagar, ele não era mais o mesmo quando ele saiu para fora com esses 300. No meio do processo, à medida que ele foi respondendo, Deus foi lhe dando uma ousadia tamanha, que ele olhou e falou, com 300, o Senhor é conosco. Nós vamos lá e vamos derrotar todo o exército dos medianitas. E assim foi. Então veja, não é uma questão de você ter muito, é uma questão de você ter um posicionamento. Tem muitas pessoas que falam, mas eu queria ter tanta coisa. Pois é, mas começa a responder no pouco. Porque é no pouco que Deus vai multiplicando e muito. Amém? Aleluia. E depois nós vimos Isaac, o posicionamento de Isaac. Então veja. Aqueles dias eram dias de fome. Fala assim, dias de fome. Crise. Crise completa. Por que havia crise? Vamos entender o contexto. Alguns estão pensando, era o dólar que tinha caído, pastor, a bolsa que caiu, o que era? Não tinha dólar, não tinha bolsa, não tinha nada disso. O que existia é o seguinte, era a cultura de subsistência. Então as famílias plantavam, colhiam e viviam dessa forma. Mas o que acontece? Quando que a crise acontecia? Não tinha enlatados, não tinha nada disso, não tinha nada envasado, nada disso.
Então o que acontece? Eles dependiam o quê? Da terra e da chuva. Então quando vinha tempo de seca, era tempo de fome. Por quê? Na seca não se plantava nada. Por quê? Porque não adiantava plantar. Você ia jogar a semente ia morrer. Porque para que a semente crescesse, ia precisar do quê? De água, de chuva. E como era um tempo de seca, você fala, não adianta plantar. Não adianta. Sabe? Mas o que fez a diferença na vida de Isaac? Foi uma palavra de Deus. Foi uma palavra de Deus. Agora veja, muitas vezes, tem muitos irmãos que estão com promessas de ano e pós-ano, falam, eu recebi, mas eu estou esperando as circunstâncias adequadas para eu ter uma atitude. Que pensamento equivocado. Que pensamento equivocado. Tem muito crente, tem muito homem, tem muita mulher, que tem promessa de Deus, Deus falou, vai e faça, e aí você está olhando se as circunstâncias estão ao seu favor. Muita gente não sai para fora, como Isaac saiu, porque falou assim, bom, se eu tenho que plantar, então peraí, aí começa a entrar lógica natural. Se Deus mandou plantar, deixa eu ver, se eu plantar agora, acho que eu vou perder, então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar uma chuva. A hora que começar a chover, aí eu planto. Eu vou orar para até aparecer uma nuvem do tamanho da mão de um homem, aí eu vou entender que é o sinal. A pessoa até espiritualiza o contexto, arruma uma base bíblica, para esconder o medo que está de andar em fé. Porque Deus não falou para ele, olha, ora aí, a hora que aparecer. Não, ele falou planta. Agora, como vai plantar se tudo está seco? Como dar uma resposta adequada diante de Deus, sendo que naturalmente parece que é loucura? Ninguém planta em época de seca. Ninguém. Mas, se Deus te der uma palavra, você tiver uma clareza, acredite, pode plantar, porque vai nascer. Se Deus falar, você pode pegar o algodãozinho, colocar o carocinho de feijão e não coloque água. Se Deus falar, vai crescer e vai brotar sem água. Mas muitas vezes, o sair para fora exige esse posicionamento de fé. O sair para fora exige você alargar a sua fé, exige você ter um posicionamento e crer e confiar de que Deus é contigo. Então esses dias são dias de oportunidade de você sair fora do seu casulo, da sua zona de segurança. Ai, pastor, e se eu plantar eu só tenho isso, e se eu perder? Pois é, você vai perder mais ainda se você não seguir a direção de Deus. Porque daqui a pouco, se você não plantar a semente, você vai ter que comer a semente. E aí quando vier a chuva, você não vai ter mais nem a semente para plantar. E vai viver uma vida amargurada e reclamando. Então Deus, quando Ele te chama, Ele tem o tempo certo, o modo certo. E quando você consegue discernir que esse é o tempo, pastor, mas não está vindo a chuva. Deus fala, então planta, meu filho. Eu lembrei de um filme agora aqui. Quantos aqui assistiram já o Fazendeiro de Deus? Não, peraí, vou inverter. Quantos nunca assistiram o Fazendeiro de Deus? Que é isso? Nós vamos fazer um cine pipoca aqui na igreja e vamos passar o Fazendeiro de Deus aqui. Pode ser, irmãos? Por quê? Vou dar um spoiler aqui, ferrou. Já deu spoiler, né? Já ferrou o filme. Já acabou, já é a pregação do filme agora, o apelo. Então veja, mas é um filme extraordinário. Todo mundo deveria assistir. Isso vai elevar a sua posição de fé. Porque às vezes o crente ele acha que as coisas de Deus, tudo, se Deus está no negócio, as portas estão abertas.
E aí quando alguma coisa está errada, fala, não, aí ele para com medo. Ai, deu errado, acho que Deus não está nisso não, aí ele volta. E eu fico pensando, não conhece a palavra, não conhece Deus, porque se conhecesse, ia perseverar, ia insistir, até romper. Pastor, eu não tenho toda essa perseverança. Mentiroso. O que é isso, pastor? Está me chamando de... Porque se você não sabe, você era milhões de zigotos, e você deu umas cotoveladas em uns e tal, e foi, rompeu lá o útero da sua mãe, e entrou lá dentro, e você já é vencedor e nem sabe. Você foi o mais rápido. Eu sou meio lerdo, não é nada. Então existe um DNA aí de alguém muito esperto. Alguém que foi escolhido por Deus, diante milhões de zilhões. Mas você está achando, não pode ser não. É um mimimi. Não, é para o outro, viu? É para o outro. Pois é. Você pensa assim que você nunca pegou um ônibus, busão lotado na sua vida. Aquele horário do rush, você tem que ir para cima. Pega o trem lá em Pirituba, às 6 horas da manhã. Se você tirar o pé, já era, filho, não põe mais. Quando já tiver essa experiência de andar com um pé só no trem? Meu Deus. Então veja. Agora, se você ficar assim, está lotado, vou esperar outro, perdeu, vai ficar desempregado. Vai ficar desempregado. Então veja, se você tem essa ousadia de sair para fora, enfrentar um trem, enfrentar um negócio desse, por conta de um mísero salário, mas não tem coragem de sair, anunciar as boas novas do Evangelho de Deus, para enquanto você faça isso, edifique o reino de Deus, Deus edifique sua própria vida, para que você nunca mais precise pegar um trem desse. É assim que faz. Enquanto você trabalha para Deus, Deus vai trabalhando na sua vibe, e quando você vai ver, você nem sabe o que aconteceu, mas Deus foi fazendo. Mas você só vai descobrir isso se você sair para fora. Falar para o irmão do seu, sai para fora. Então veja, Isaac, o que Isaac teve que fazer? Não tinha chuva. Ó, irmão, levou a sério, está saindo, é brincadeira, todo mundo olhou para trás, ó. Sai para fora, irmão, estava saindo, brincadeira. Só uma pegadinha no... Então veja, qual foi o posicionamento de Isaac? Foi o mesmo do pai. Ele tão somente creu. Porque ele creu, ele plantou, e a palavra diz que ele colheu. E diz mais, e diz que ele ficou riquíssimo. Riquíssimo. Por que ele ficou riquíssimo? Só porque ele creu. Colheu 100 vezes mais do que plantou. Que coisa extraordinária. Que coisa tremenda. Que coisa... né? Mas muitas vezes nós não cremos muitas vezes, por quê? Porque algumas coisas foram doutrinadas, ainda está dentro de você, e você toma aquilo como fé, e aí você acha que é muito pouco. Já viu aquela história, boa parte aqui dessa nação pelo menos lá atrás, agora tem se mudado bastante os números, mas era católica, e o católico tem uma frase, que você dá uma esmola, a pessoa fala assim, Deus te dê em dobro. Quantos já ouviram essa frase? Deus te dê em dobro. Mas isso não é bíblico. Deus não dá em dobro. Mas aí foi introjetado dentro de vocês, fala, eu tenho tão pouco. E aí vai ser só o dobro, e aí você fica naquela lambição de ferida. Mas quando você entende a palavra de Deus, e a proporção, não é o dobro não, é 100 para 1. Amanhã você pegou 100, você vai plantar 100 sementes, é 100 sementes vezes 100. Essa é a proporção. Começa a crescer de uma forma exponencial.
Na matemática seria PG. Quantos lembram de matemática? Meu Deus. Alguns falaram, eu não estava nessa aula, né? Mas enfim, então veja. Os irmãos da plaquinha estão lá já me pressionando, eu vou acelerar agora. No quinto dia nós aprendemos ao quê? Com o filho pródigo. Irmãos, quantas vezes já nós ministramos a respeito do filho pródigo? Quantas vezes nós falamos a respeito do filho pródigo? Então veja, o filho pródigo era um cara torto. Ele estava dentro da igreja, nasceu na casa do crente, ele conhecia, ele estava na igreja, mas ele queria viver o mundo. E assim ele fez, pediu a herança do pai em vida. Isso era algo terrível. Mas ele vai viver o mundo. E faz tudo que não devia, perde tudo. Mas um dia ele caiu em si. Projeta para mim aí, Lucas 15, verso 17. Olha o que diz o texto. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui com fome? Então veja, deixa projetado aí. Sabe, o filho pródigo, ele tem um perfil, né? Ele tem um perfil, o perfil da vítima. Né? Então ele quer viver coisas que ele não tem, não possuía, pega a herança do pai, mas depois que ele perde tudo, ele começa a falar o quê? Até os empregados do meu pai têm que comer, mas eu estou aqui passando fome, olha para mim. O que é isso? É um vitimismo, é um mimimi terrível. É quando você olha e fala assim, olha aqui a posição que eu estou, e o outro tem tanto, Deus. Tem alguma coisa injusta, errada. Tem mesmo. E posso te afirmar que não é com Deus. Não é. Mas a pessoa que se enxerga como vítima, ela vai começar a achar um culpado. E ela vai botar a culpa em Deus, vai colocar a culpa nos pais, vai colocar a culpa nos filhos, vai colocar a culpa no chefe, vai colocar a culpa no salário, vai colocar a culpa no pastor de célula, vai colocar a culpa no discipulador, no pastor não. Os que deram risada é porque já colocaram no pastor, hein? Olha o restante botando culpa no pastor agora. Mas veja, vai colocar alguém ocupado. Alguém ocupado. Já contei aqui uma vez, o irmão queria sair da igreja porque eu não cumprimentei ele. E eu fiquei pensando, daí o líder falou para mim, ele está saindo. Por quê? Porque você chegou e não cumprimentou ele. Descumprimentou do lado e não... Falei, rapaz, sério? Falei, não é possível que eu fiz isso. Mas esses dias eu descobri que pode ser possível. Estava numa casa com poucas pessoas, cheguei lá, acho que tinha umas 6 pessoas. E eu cumprimentei um, cumprimentei outro, e para mim eu tinha cumprimentado todos. Daqui a pouco a irmã chegou e falou assim, pastor, não vai me cumprimentar não? Eu falei, mas eu não te cumprimentei? Ela falou, não. Eu falei, então, deixa eu te cumprimentar agora. E eu fiquei pensando, isso é uma irmã bem resolvida. Bem resolvida. Porque, irmão, diante de Deus, para mim eu tinha cumprimentado todo mundo. Pastor, você estava brisando? Provavelmente. Provavelmente. Era de manhã. Foi esses dias de jejum. Estava dando uma brisada. Não cumprimentei. A irmã veio cumprimentar. Eu falei, a irmã não tem mimimi. Se fosse um mimizenho, uma vítima, o que ia fazer? Pastor não me ama. Eu sou uma ovelha mesmo, desgarrada. Cumprimentou todo mundo, menos eu. Tem um problema comigo. Irmãos, está cheio de gente assim. Agora, aqueles que saem para fora se resolvem. Se resolvem. Amém? Falei para a irmã que ia encaixar em algum momento na pregação, encaixei. Falei, vou usar esse exemplo aí. Pensei comigo. Então, veja. Então, todos esses contextos, queridos,
tem a ver comigo, com você. Todos nós, em algum momento na história da nossa vida, nós vamos ter que cair em si e voltar para a casa do Pai. Veja que aqui é o contrário. Você sair para fora é voltar, é quando você está desviado. É quando você está com pensamentos errados, você se tornou vítima. Você, Deus esqueceu de mim. Mas na verdade foram as suas próprias escolhas que te levou na posição que você se encontra hoje. Então, nenhuma escolha é neutra no mundo espiritual e nem naturalmente falando. Mas as escolhas aqui do filho pródigo fez ele levar ele para o fundo do poço. E aí ele precisava cair em si para sair para fora dessa circunstância e voltar para o lugar de proteção. O sair para fora dele era reconhecer que ele dependia do Pai. Ou seja, era reconhecer que ele dependia de Deus, porque sem Deus, ele enfiava os pés pelas mãos. Que coisa tremenda. Sabe, tem um momento que nós precisamos cair em si e reconhecer que é Deus que é o Jeová Jireh, o Deus provedor. É Deus que é o El Shaddai. É Deus que é o Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso daí. Amém? E ontem foi falar sobre Maria. Irmãos, é até constrangedor, né? Falar a respeito, aprender com Maria. Por quê? Né? Todas as vezes que você vai ler a palavra de Deus, ou que você vai aconselhar alguém, ou que você está ali com alguém, sempre procure se colocar no lugar da pessoa. Então veja, coloque-se no lugar de Maria, há 2000 anos atrás, né? O anjo do Senhor vem e fala, você vai dar um filho. Ela noiva de José para casar, virgem. Mas aí, o que ela colocou em risco? O que ela colocou em risco? Ela colocou a sua reputação, ela colocou o seu noivado, ela colocou a sua própria vida. Ou seja, para você sair para fora, você tem que colocar tudo. É o all-in, se você já jogou alguma vez poker na sua vida. Fala, pastor, esse negócio de jogo, não, mas não vale dinheiro, tá, irmão? Só as fichas. Então veja, o que é isso? É você colocar a sua própria vida. Isso ia fazer, ela podia sofrer a rejeição logo na largada de José? Podia ou não podia? Mas ela não pensou, ela queria fazer a vontade de Deus. Queria fazer a vontade do Pai. Isso foi um posicionamento de muita fé, queridos. Porque naturalmente, o que poderia acarretar na história da vida dela, a princípio, era prejuízo. Mas porque ela confiou no Pai, sabendo que a vontade do Pai é boa, é perfeita, é agradável, é prazerosa, ela decidiu fazer. José abandonou ela, sim ou não? Não. Ela deu o filho, luz ao filho? Sim ou não? Sim. Através dela, a vontade de Deus se cumpriu para mim e para você? Sim. Então veja, mas o posicionamento exigiu uma alta resposta de fé, de ousadia, de crer no Deus vivo. Sabe que muitas vezes nós não cremos, talvez, porque se você cresce, você seria mais ousado nesses dias. Você falaria mais de Cristo. Então veja, nós estamos aprendendo. Aprendendo. Essa é a grande verdade. Nós estamos aprendendo aqui com cada um desses personagens bíblicos. Para quê? Para nós possamos crescer na mesma ousadia que esses homens e mulheres de Deus tiveram. Eu quero ter a ousadia desses homens e mulheres de Deus. Quantas vezes eu me vi diante de circunstâncias adversas e falando, não vai dar.
Eu sei que aqui nunca ninguém passou por uma circunstância como essa, mas eu já passei. E nessas horas, algumas vezes, confesso, algumas vezes eu fiquei com medo. Não dei a resposta certa. E nada mudou. Em algumas delas até piorou por conta da resposta errada. Mas acredite, aquelas respostas em que diante dos olhos não tinha nada, mas respondi ousadamente, crendo em que Deus faria, crendo que Deus mudaria as circunstâncias, crendo que Deus era maior do que aquelas circunstâncias, e se Deus falou, Deus ia cumprir. Essas têm se cumprido na minha vida. Então você precisa aprender a responder nas coisas pequenas. E à medida, porque às vezes você quer responder na grande, mas todo dia você tem uma resposta para dar diante de Deus, ainda que seja pequena. Amanhã você tem uma resposta para dar, qual que é pequena? É só você ler o livro e falar, Espírito Santo, ministra no meu coração. Essa é uma pequena resposta. Mas muitas vezes você nem essa pequena resposta consegue. Ah, pastor, dá muito trabalho. Tem que acordar mais cedo. Lógico que dá. Vamos ser sinceros. Isso vai exigir algo a mais? Sim. Pastor, não estou acostumado a ler. Vai exigir agora você ter 5 minutos de leitura, porque não passa mais do que 5 minutos. Mas veja, acredite, à medida que você vai se nutrindo com as verdades da palavra de Deus, isso começa a refletir na sua vida e na sua fé. Isso começa a refletir no seu posicionamento. Isso começa a refletir na sua conduta como homem de Deus e como mulher de Deus. Isso começa a refletir na sua conduta como marido, como esposa, como filho, como servo. Então veja, mas você só começa a ser transformado se houver um sim da sua parte, porque da parte de Deus o chamado já foi feito. Só basta você responder esse sim. Amém? Aleluia. E por fim, aprendendo com o chamado de Jesus, que é a leitura de hoje. Então nós vimos hoje na leitura que Deus estava lá, vou dar uma incrementada na leitura, amém? Deus estava lá na sua célula, na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vivendo uma célula perfeita, uma glória tremenda, e eles pensaram, puxa, é tão bom que nós precisamos compartilhar isso. Façamos o homem como a nossa imagem e semelhança, e assim eles fizeram Adão. Mas depois que eles fizeram Adão, resolvidão, ele percebeu que não era bom que o homem vivesse só. E aí, lhe fez uma esposa idônea. Fez quem? Eva. Fez Eva. E aí, tinha tudo para dar certo, até a serpente entrar na história. Amém? Então veja, enquanto isso não havia acontecido, estava tudo bem. Quando o pecado entra, olha para mim aqui, criança pode ser criança. O problema é quando os adultos começam a ser criança, aí ferrou. Então veja, não, porque até o pastor estava criança, até eu estava já olhando aqui, ó. Até eu já estava, que bonitinha. Rapaz, eu vejo o neném pequeno, dá vontade de ter outro filho. Tinha que filmar a cara da Paula e projetar no telão aqui agora. Ela falou, estou como Sara. Então toma cuidado. então veja. Volta para cá. Aí, ó. Fez Eva. Estava tudo certo, mas o pecado entrou. E esse foi o grande problema. Então veja, assim como Adão era um homem, e Deus preparou uma noiva para que eles se casassem,
e fossem uma só carne, ele fez Eva, ele preparou esse casamento para Adão. O que acontece? Quando o pecado entrou, a noiva que somos nós, ela agora não estava mais pronta, por conta do pecado. A noiva tinha que estar gloriosa, sem marcas, perfumada, cheirosa, mas o pecado destruiu isso. E aí o que aconteceu? Jesus, o noivo, teve que vir resgatar a noiva. Então veja, qual que foi o chamado de Jesus? Foi resgatar a noiva, foi resgatar a sua igreja. E para isso ele precisou pagar um alto preço. Que preço foi esse? Foi o preço do seu sangue na cruz do Calvário. Então veja, até aquele momento, o que acontece? O noivo estava pronto, mas a noiva não tinha condições. Não tinha condições. E aí, para que ele pudesse resgatar essa noiva, ele precisou entregar a sua própria vida por ela. Por isso que ele já estava ensinando: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então, todo homem é um tipo de Cristo e deve amar a sua esposa dando a sua própria vida. Amém? Respeitando. Então, veja, quando nós entendemos isso daí, e agora o que acontece? O noivo está pronto, Jesus está pronto, mas nós estamos aqui agora. Quando você aceitou o Senhor Jesus, você entrou no dia da noiva. Pastor, o que é o dia da noiva? Homem não sabe muito, mas as irmãs sabem. O que é o dia da noiva? O dia da noiva é o dia em que ela se separa para um dia especial. E esse dia é um dia marcante, porque é o dia do casamento. E nesse dia da noiva, ela se separa, ela vai para um salão de cabeleireiro. Hoje em dia tem uns lugares que são separados exclusivamente para a noiva. Ela vai lá, ela vai para o spa, tem aquelas banheiras de hidromassagem, ela relaxa, ela faz as unhas, ela põe os cílios postiços. Faz botox, minha esposa fazendo merchan aqui, faz botox. E aí o que acontece? Não, botox ela faz 15 dias antes. E aí o que acontece? Ela vai se preparando. Ela vai se preparando. Ela para o cabelo, ela faz um penteado diferente, ela faz uma maquiagem diferente. Isso leva tempo, é o dia. Chegam de manhã e passa lá o dia inteiro, tira foto, faz não sei o que e tal. É uma maratona para a noiva. Então ela passa se preparando o dia inteiro para aquele único momento do casamento. Para aquele único momento. Então veja, assim como Adão estava sozinho e Deus preparou uma noiva para Adão, Jesus é o noivo. E nós que somos a igreja, que aceitamos o Senhor Jesus, quando Jesus morreu naquela cruz e nos comprou com preço de sangue, você agora entrou no dia da noiva. Então nós estamos sendo preparados para nos casarmos com Cristo. Que coisa tremenda. Nós somos essa noiva. Então veja, pastor, como é que a noiva começa o dia? Ela já amanhece perfumada? Lógico que não. Acredite, toda noiva no dia do casamento, ela vai acordar descabelada, com bafo, com remela no olho. Vai acordar assim. Acabou com a noiva agora. Mas aí o que acontece? Ela precisa se casar. E aí ela tem uma remela do pecado aqui, ela precisa tirar essa remela do pecado. Ela precisa escovar a sua boca, porque ela fala muito palavrão ainda. Ela precisa escovar os dentes, para ter o bom perfume do hálito de Cristo. Ou seja, ela vai se preparando, e à medida que ela vai se preparando, vai sendo transformada. Está com aqueles cabelos de doido.
De nóia. Ué, não entendi a risada, irmãos. E aí fala. Alguns estão pensando, será que o pastor fala tanto de cabelo porque ele não tem? Você pensou, né? Não, mas o cara tá com aquele cabelo. Não dá, precisa parar. Precisa ajeitar o cabelo. Você precisa cortar. No dia do meu casamento, você pode até não acreditar, mas eu falei, passa a maquininha 1. Já passa há muitos anos. Vocês dão risada, mas minha esposa, ela chega em casa lá, ela fala assim, você está parecendo o Bozo, vai cortar o cabelo. Ela sabe que não está comprido. Então veja, volta para cá. Mas veja, o que eu estou querendo dizer aqui, com essas analogias aqui? É que nós estamos nesse processo de preparação. Não tem como você casar com Jesus de qualquer forma. Você precisa se separar, você precisa se santificar, você precisa tirar aquilo que não convém para um casamento. Você não pode se casar com qualquer tipo de roupa. Existe uma roupa apropriada para cada lugar. Na igreja, agora está na moda casar na praia, mas o cara não vai na praia, casar na praia de smoking. Ele usa lá o negócio, mas fica bonito. Tem uma roupa apropriada para você entrar e para você se casar. E você sabe que roupa, na palavra de Deus, fala de comportamentos e atitudes. Ou seja, não tem como você casar tendo os mesmos comportamentos e atitudes que você tinha antes, de menino. O apóstolo Paulo já falava, quando era menino, falava como menino, pensava como menino. Mas depois que me tornei homem, as coisas mudaram. Então, ou seja, tem determinados comportamentos que nós estamos no dia da noiva, e você precisa se preparar e se perfumar. Qual que é o problema? É quando você não enxerga isso. Qual que é o problema? Quando você gosta do pecado. Qual que é o problema? Quando você quer casar sem tomar banho. Sujo do pecado. O cara fala, eu vou casar, mas vou continuar tendo os mesmos comportamentos. Vou continuar traindo, me prostituindo. Não dá certo. Não funciona. Quantos estão compreendendo? Então veja, Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso, para nos tornarmos essa noiva idônea. Então nós estamos passando esse grande dia de preparação para nos casarmos com Jesus. Sabe, de tempos em tempos, Deus ele te dá uma oportunidade e Ele coloca um espelho diante de você. Acredite. Às vezes o espelho é até uma exposição. Mas Ele te dá oportunidades para que você se enxergue. Nessas oportunidades, você pode falar assim, você pode assumir o seu erro, o seu pecado, e falar, é isso mesmo, Deus, eu sou isso, me muda e me transforma, muda aqui as minhas vestes. Ou então, nessa hora, você pega e fala assim, não, eu vou permanecer assim, e às vezes você até se afunda mais, você tem que inventar uma mentira a mais. Sabe, o seu dia começa a se estender, e talvez você possa perder a hora do casamento. Sabe, esses são os dias em que você precisa sair, entendendo que você é a noiva gloriosa de Jesus. Você não está se casando com qualquer. Não está se casando com qualquer. Às vezes eu vejo algumas irmãs que falam, já que não tem tu, vai tu mesmo. Casa e depois dá muito ruim. Mas veja, o noivo que Deus propôs para mim e para você, para nós que somos a igreja, não é qualquer um.
É o seu próprio Filho, Jesus. Sabe, você precisa decidir sair e ser um tipo de Cristo. Como é que Cristo saiu para fora? Entregando a sua própria vida. Sabe, tem um momento na nossa vida que nós precisamos deixar tudo para trás. Aquele comportamento, aquela atitude do velho homem. Às vezes romper com relacionamentos de amizades tortas. Porque muitas vezes você quer viver o novo, mas quer trazer o velho junto, não dá certo. A Bíblia fala, odres novos para vinho novo. Porque se colocar o vinho novo no odre velho, ele vai se romper. Talvez sua vida, você tenha vivido rompendo esses odres. Mas esses são os dias de você se preparar como noiva, com odre novo, com roupas novas, para receber o vinho novo da parte de Deus. Sabe, nesses dias nós temos mais 2 semanas pela frente, para nós orarmos, para você juntar com a sua dupla, e você orar, e você clamar, e você jejuar e convidar pessoas para que sejam salvas também. Talvez você tenha um alvo também particular, glória a Deus, não é errado, mas o principal tem a ver com vidas. E eu quero orar por você nessa noite. Pastor, essa semana eu fui mais ou menos. Eu perdi um dia aqui, um dia lá. Isso não deve ser motivo de peso e condenação. Mas isso deve ser motivo de indignação, uma santa indignação. E você fala assim, não, essa semana eu não fui tão firme, mas essa semana eu vou me empenhar mais. Eu quero ser ministrado ainda mais. Eu tenho desafiado os irmãos a fazer a leitura logo de manhã. Mais do que isso, a ouvir a live do pastor Wilson logo pela manhã. Porque aí você já vai sendo ministrado no seu espírito. E quando você abrir a sua boca, você vai ter muito mais para falar. Mas eu quero orar por você. Fique de pé onde você está. Aleluia. Quero orar por você nessa noite. Sabe, querido, se tem algo que você fala, não, para ser como Cristo eu entendi agora que eu estou no dia da noiva. E esse chamado para essa preparação exige um novo comportamento, uma nova atitude sua. Às vezes, seja lá qual for, às vezes é com o seu cônjuge, às vezes é com Deus, às vezes é com um pecado oculto, com uma agenda oculta. Talvez seja na sua área profissional, talvez seja com seu líder, não importa qual seja, mas você precisa dessa mudança. Sabe, hoje é um dia de oportunidade para você se posicionar diante da palavra. Hoje é um dia de você falar, Senhor, me muda, me transforma, leva-me a uma experiência nova, me lava, me purifica, me santifica. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ser a noiva gloriosa do Senhor, perfumada, preparada, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar. Se a sua dupla estiver perto, vamos orar uns pelos outros. Amém? Vamos formar as duplas aqui, rapidamente. Se sua dupla estiver aí, ore agora por ela, em nome do Senhor Jesus. Ore agora, fala assim, eu quero abençoar a sua vida agora. Nós temos alguns visitantes, não deixe os visitantes. Fala, eu quero orar pela sua vida e abençoar a sua vida. Os líderes, os membros, ore pelos membros. Fala, eu quero abençoar a sua vida agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e bendizemos o teu nome e declaramos, ó Deus, que nesses dias a tua igreja vai ser despertada para um tempo novo, despertadas, ó Deus, para que eles possam experimentar um tempo novo, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Ore calaralabastura. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, nesses dias e declaramos, ó Pai, que a tua igreja vai ser despertada de tal maneira, vai experimentar coisas novas de tal maneira, que nós não seremos mais os mesmos, nós não vamos mais ser reconhecidos por nós mesmos, pelos nossos familiares. As nossas celas serão cheias da tua vida, cheias da tua unção. Em nome de Jesus, liberamos a vida, a unção, o favor de Deus sobre a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, haja vida, haja revelação, haja transformação, haja renovação de mente, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, haja manifestação da tua graça, em nome de Jesus, aleluia. Você que está orando, continue orando. Você que já orou, nós estamos encerrados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem estiver aí no fundo, se quiser acender as luzes. Você que está orando, continue orando. Amém? Mas nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Participe, quarta-feira estaremos aqui ministrando, louvando e adorando o Senhor. Irmãos, os jovens vão fazer uma reuniãozinha breve aqui, ó. Jovens dos Radicais Livres, rapidamente aqui.